estamos no Retome Sua Vida. Palavras fortes que o Senhor tem dado para tirar de nós todo o cansaço. Eu penso que Jesus tem notado o quanto seu povo está cansado, e ele diz em Mateus 11:28, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. E nós aprendemos já da outra semana que John Eldredge, ele diz que a verdadeira restauração da alma começa quando nós deixamos de correr atrás de tudo que nos distrai. Nós estamos sendo levados por muitas distrações, e é hora de parar de correr e voltarmos a viver a presença de Deus, pelo qual fomos criados. É a presença de Deus que nos mantém saudável e de pé, felizes, apesar de qualquer circunstâncias ou situações. Por isso que nós estamos aprendendo sobre a restauração. E retomar a nossa vida, irmãos, é restaurar a nossa união com Deus principalmente. Retomar a nossa vida é receber a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos estar estudando sobre a graça divina das transições. Precisamos aprender a respeitar a fase das transições. Todos nós vivemos transições tremendas na nossa história de vida. Desde que nós nascemos, nós vivemos numa total dependência dos nossos pais, para comer, para tomar banho, para vestir. E entramos na segunda fase, transicionamos para uma segunda fase da primeira infância, onde nós começamos a aprender a andar, a engatinhar, a andar, correr, conhecer novas crianças, brincar com outras crianças. É uma fase nova. E transicionamos para a terceira fase, a pré-adolescência. E nessa pré-adolescência, muitas mudanças começam a acontecer. O seu corpinho começa a ficar mais esticado, começa a ter falas mais sérias, conversas mais difíceis, até que passa para a quarta fase, a adolescência. É uma das fases que transiciona, não muito comum nas lares, com tranquilidade. É uma transição delicada, uma transição difícil, é uma fase de autoafirmação, de até aceitação, porque se rejeita, não gosta do corpo, não gosta do cabelo, começa a ficar muito no espelho, começa a ser despertada nas suas emoções e sentimentos, enfim, é uma fase extremamente difícil. Os hormônios estão a 1000 por hora, é uma transição que não é tranquila para muitas pessoas. Todos nós vivemos isso. Passamos por mais uma transição para a quinta fase da juventude. E essa é uma transição, irmãos, onde acha que pode tudo. Sou o dono do mundo, eu não tenho limites, eu sou livre. É uma transição mais delicada porque está desrespeitando regras, desrespeitando valores, está passando por cima de tudo e de todos. E aí não sabe conviver com os nãos, com as perdas, com os sofrimentos, com as dores. E tudo fica muito mais difícil, porque acaba entrando numa maturidade complicada, onde não se construiu coisa alguma. Transiciona para essa sexta fase, a de adulto, e chega nessa fase de adulto cheio de feridas, cheio de traumas, chega nessa fase cheio de fracassos, porque não consolidou a sua história, não tem uma vida definida, não tem ainda um futuro de segurança e de paz para a sua casa e para a sua família. E a época em que deveria estar colhendo o que plantou, infelizmente não tem colheita. Está numa situação extremamente difícil e se arrasta assim para a sétima e última fase da nossa história, que é a velhice. E chega nessa fase da velhice, irmãos, com um saudosismo terrível, do que eu deveria ter feito, por que eu fiz assim, por que eu fiz assado, quando não aproveitou o tempo e a oportunidade que foi dada. Onde estavam os problemas? Na transição. Não respeitou a fase de transição de uma para outra.
E isso foi o que trouxe o grande problema e ainda está instalado na vida de muitas pessoas. Por isso que nessa fase é hora de você parar para aprender a graça divina das transições. Nós não queremos respeitar transições. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, ele diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Só que para nós é como se tudo fosse do jeito que nós queremos. Não, não é do jeito que nós queremos. O mundo já é mundo há muito tempo e nós aqui chegamos depois e ele já estava andando. Ele está num processo de transformação constante. Se você fica fora dele um mês, você já está desatualizado. Já não sabe o que está acontecendo no mundo. Por isso que no livro John, ele diz que sua alma, a sua mente, ela precisa de alguns momentos para alcançar onde seu corpo já chegou. Se nós não dermos esse break, irmãos, nós não conseguimos organizar a nossa história, a nossa vida. Quando eu fui no Egito pela primeira vez, lá pelos anos 2002, por aí, foi uma experiência assim, muito difícil, porque eu me horrorizei com o trânsito. O trânsito era uma bagunça terrível. Não tinha sinais, não tinha faixas, não tinha placas, muitos carros desencontrados, cada um indo para um canto, cada um fazendo o que bem entende. O ônibus superlotado parava em qualquer lugar, no meio da rua, atravessado, parava o trânsito para o povo descer, o povo subir. E aquilo me chocou muito, porque eu vim de uma cidade extremamente organizada, onde tinha lugar e é setorizado por cada coisa. E eu fiquei olhando aquela bagunça generalizada, e o que ficou claro para mim? A importância da organização, até mesmo no trânsito. Por quê, irmãos? Porque os semáforos, eles criam transições. Você vai sair de uma faixa para outra faixa. Você vai sair de uma preferencial para uma secundária. Você precisa respeitar os limites de cada uma dessas faixas. E quando isso não acontece, vem as batidas, vem os acidentes, vem coisas difíceis. E isso causa transtorno na nossa vida. Por isso que Deus, Ele cria momentos de transição. Para quê? Para que a nossa alma entenda que nós estamos correndo, mas vai ter hora que tem que parar de correr, porque algo vai acontecer para você poder entrar na outra fase. Isso são pausas que precisamos dar na nossa vida e na nossa história. Como adultos, nós agimos assim, saímos de uma reunião para outra, fala com um, fala com o outro, faz isso, faz aquilo, fica constantemente nessa neura, que nós estamos nos perdendo, irmãos, de um compromisso para o outro, todo o tempo, sem perceber que nós estamos carregando emoções, preocupações e tensões de um momento para o momento seguinte. Não se termina algo aqui para começar outro aqui. Não, vai tudo no tranco, tudo junto. E isso está trazendo uma exaustão no nosso corpo. Por isso que John, ele ensina que uma das práticas que restaura a alma é aprender a fazer transições conscientes. E fazer transições conscientes é entregar para Deus o que já passou e receber a graça que Ele está nos dando para aquilo que ainda está por acontecer. O que passou foi bênção, já concluí essa tarefa, Deus, estou pronta para a próxima. E nós não estamos fazendo isso, irmãos. A nossa pressa constante, ela está fragmentando o nosso coração. E aí essas transições, elas não estão restaurando o nosso coração como é necessário. Porque não tem pausa. É uma coisa atrás da outra, numa constância. Parece que nós estamos numa corrida. Eu não sei você, mas o tempo está tão agitado que nós não conseguimos fazer o que fazíamos antes. Estamos correndo todo o tempo atrás do prejuízo e, meu Deus, não deu tempo, olha, já é tal hora. E isso é ruim, porque nós estamos cansados por não dar essa pausa, por não dar o tempo certo para cada coisa.
Para que você viva essas transições de Deus, a primeira coisa, entenda que Deus trabalha com tempos e estações. Eclesiastes 3, o texto que eu li, diz que há um tempo certo para tudo. E Deus estipulou que tempo é esse. Que estação é essa que está se passando? Ele colocou e criou o equilíbrio, dia e noite. O dia você vai trabalhar, você vai estudar, você vai malhar, você vai fazer o que você quiser, mas à noite, para tudo, você vai dormir. As pessoas estão ficando à noite acordado e de dia estão estressados para resolver o que precisa se resolver. Está a mente, está o espírito e está o corpo totalmente desequilibrado para o novo dia que está começando. Da mesma forma como Deus estabelece as estações do ano. Irmãos, Ele colocou cada estação para a gente viver uma fase nova na nossa vida. E nós atropelamos isso. Ele nos dá a oportunidade de viver estações diferentes, com roupas diferentes, com atividades diferentes, para apreciar céus diferentes. E para nós está tudo igual, ninguém nem sabe que estação estamos. Vai passando, porque aqui é só sol e chuva, mas Deus estabeleceu tempos determinados para que você aproveite o calor do verão, vai para a praia, vai descontrair, vai relaxar, vai depois entra o tempo do esfriamento, onde entra o outono, ele vai esfriando o sol, os ventos vão vindo, as árvores, as folhas vão caindo, você já tem uma nova paisagem. Passou o outono, entra a frieza intensa, os céus são escuros. E está muito frio, o tempo do recolhimento, você muda tudo, sua alimentação, suas vestes, seus hábitos, seus costumes, e entra a primavera, o céu se abre outra vez, abre flores em toda parte das árvores, para apreciarmos, parar, para observar. Olha os lírios do campo, como diz a Bíblia. Irmãos, a gente não olha mais nem para o céu, só para ver se vai chover ou não. Se tem uma nuvem, vai chover, acho que vai vir chuva aí. Não foi isso que Deus quis para mim e para a sua vida. Essas 4 transições de estações, irmãos, elas mexem com a nossa rotina também, com a nossa alimentação também. Ela mexe com o nosso sono, o nosso recolhimento, o nosso cuidado com o corpo para não adoecer. Deus está chamando a nossa atenção que essas fases, como as 7 fases da vida que eu comecei falando do ensino, lá em cima, os tempos que nós temos para plantar e para colher, você não faz isso em qualquer época, tem tempo certo para colocar a semente na terra, tem tempo certo para recolher o fruto da terra, tem um dia que o Senhor separou para descansar, para tudo. Sábado é o dia do descanso, é o Shabat de Deus. E Deus quer que você pare. É um tempo de você refletir, dar ao seu corpo a chance de se recuperar. E como não trabalha nenhuma dessas fases, nenhuma dessas transições, como nós chegamos diante de Deus? Cansados. Tem que respirar. Estou cansada. Estou muito cansada. Como é que você está? Estou cansada. A maioria das pessoas que você fala, eles estão cansados. Queridos, se a criação funciona por transições, nós também precisamos viver, porque nós não vivemos sem elas, essas transições. Queremos passar de uma demanda para outra sem parar. A alma, irmãos, ela não foi criada para viver nesse ritmo. Se lembra lá dos antigos, como é que eles viviam muito? Tranquilo, parece que a vida esperava por eles. E agora não corra não para ver se a vida te espera. Ela vai embora. E a gente fica para trás, e a gente correndo atrás dela. Por isso que nem toda pausa é perda de tempo. Entenda isso, irmãos. Às vezes, a pausa é Deus querendo preparar você para o próximo passo. Tem coisas que Deus precisa primeiro nos recolher, trabalhar conosco, falar conosco, curar, libertar, arrumar o que está errado, para poder colocar na fase seguinte.
E até nisso nós queremos atropelar Deus, ir para uma outra fase que Deus não nos quer nela, que Deus não nos colocou naquele lugar. Para que você faça essas transições, a segunda coisa é que essas transições sejam intencionais. Jesus, ele fez isso, ele fez transição intencional. Veja, Marcos 1,35 diz que ele de madrugada ainda estava muito escuro quando Jesus se levantou de casa e foi para um lugar deserto, aonde ele ficou orando. Esse momento foi uma pausa de Jesus. Ele ficou sozinho com Deus, restaurando o seu espírito, equilibrando suas emoções, tirando a fadiga do dia a dia, aquietando a sua alma, para quando amanheceu o dia, já tinha uma multidão esperando por ele. E ele já entra no tranco, mas ele agora já tinha feito uma pausa. Ele transicionou o dia anterior pesado com um tempo de descanso e um tempo na presença de Deus. E aí você vê que Jesus, ele, entre milagres e multidões, ensino e serviço, desafios e obras que ele estava fazendo, ele constantemente fazia essas pausas. Ia para o deserto, ia para as praias, ia para as montanhas, mas ele tinha o tempo da sua pausa para transicionar uma fase para outra fase. Nós precisamos parar, irmãos, porque ele estava diante de Deus, e quando você está diante de Deus, é o tempo que você restaura a sua alma, sua mente cansada de tanta informação de telas, restaura o seu espírito, absorvendo conhecimentos do Pai, ele falando com você, e restaura o seu corpo, que está quietado, sem fazer coisa alguma. São momentos tremendos, onde você começa a reagir de forma diferente. E notem que Jesus, ele reagia diferente, por quê? Porque ele vivia sendo conduzido pelo seu Pai. Ele não agia por si só, Deus conduzia seus passos, Deus o levava para onde ele precisava ir, porque esses momentos eram importantes. Deixa eu falar o que está escrito aqui. Jesus nunca estava com pressa, mas em todo o tempo ele estava focado. O fato de você não estar com pressa não quer dizer que você vai ficar alienado do mundo. Ele tinha consciência do que ele tinha que fazer, a missão que Deus colocou nas suas mãos, as vidas que lhe esperavam lá embaixo da montanha, o estado que aquelas vidas estavam, ele estava focado. Eu sei o que eu tenho que fazer quando eu sair da presença do Pai. Quando eu sair daqui, eu não só enchi a minha aljava de óleo, não, eu preciso ir aonde esse povo carente está e derramar esse óleo, levar a vida de Deus, levar a cura que eles precisam, levar a libertação que eles precisavam. E Jesus fazia isso e voltava para se reabastecer. Irmãos, aonde você se reabastece? Lá no Alto Posto Vitória? Onde você se reabastece? Você precisa ter essa pausa na presença de Deus, irmãos, porque nós precisamos criar espaços para reencontrar Deus, porque enquanto estamos na ativa, poucos pensam nele, poucos estão falando com ele. Mas que hora você para durante o seu dia à noite para você se reabastecer? Querido, é muito importante, você não pode estar distraído. Presta atenção, para que você viva essa transição, entregue a Deus o que acabou de passar. Passou por uma fase difícil, passou por uma luta, passou por uma dificuldade, passou por uma dor, passou. Vai ficar remoendo isso, mas quanto tempo ainda? 1 Pedro 5,7, ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Não fique com ela para ti, não. Coloca sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Mas nós parece que esquecemos disso, irmãos. E uma das causas da exaustão é exatamente isso: carregar aquilo que eu deveria colocar nas mãos dele. Ora, se ele está comigo, entrega.
Deixa Ele cuidar, já passou, aconteceu, mas está doendo, entrega a dor também, que Ele vai remover, Ele vai passar o bálsamo, Ele vai curar e você vai para a próxima fase. Deixa que aquilo ali, Deus vai tratar com aquela pessoa, mas fica aquilo cozinhando dentro da cabeça, esquentando os miolos. Meu amigo, muda de situação pelo nome de Jesus. Pastor Carlito, ele disse: não traga para o seu futuro o que Deus deixou no seu passado. Mas nós não queremos largar o osso e ficamos ali, não tem mais nenhuma carninha, não tem mais nenhum caldo, mas a gente está agarrado naquele osso de dor, de tortura. Tem mesa farta do outro lado, larga esse osso velho. Muitas pessoas, irmãos, continuam com a sua mente assim, a 1000 por hora. E aí, sai do seu trabalho e leva toda aquela carga para dentro de casa. Querido, pelo amor de Jesus, deixe lá, mas não é fácil, é como se você pegasse as suas coisas. Acabou o meu trabalho, peguei minhas coisas e vim-me embora, só o que é meu, o que é do trabalho ficou lá. É assim que precisa ser, mas não leva todo o escritório para dentro de casa e chega lá, o assunto que tem com a família é dizer o que aconteceu no seu dia. Para que isso? Ele não trabalha na sua repartição, nem ela. Por que ela quer saber o que você fez o dia inteiro? Os problemas do trabalho, irmão, resolva lá com o seu chefe. Chega em casa, é outra vida, é sua casa, é sua família, é outro papo, é outra conversa. Eu tinha esse cuidado na minha vida, eu trabalhava muito, tinha muitas responsabilidades nas minhas costas, mas quando eu descia daquele prédio, que eu entrava no carro, eu já ia orando, tudo ficou para trás. Eu chego em casa, nenhuma palavra do que aconteceu lá dentro. Não interessa, meu marido não estava nem aí para o que eu fazia, porque o papo do meu marido era Deus, então eu vou para o papo dele. Por que eu vou trazer outra conversa que não tem nada a ver? Eu vou conversar coisas da minha casa. Então nós precisamos nos desvencilhar disso, porque às vezes nós entramos aqui na casa do Senhor e trazemos um monte de pressão da semana. Larga esse fardo pesado, tira essa mochila que você carrega nas costas, que está deixando curvado. Mas não é fácil, mano, isso chama-se preocupação. E precisamos dançar toda a ansiedade diante de Deus. Você não resolveu, então quer dizer, você não sabe resolver, então coloca na mão de quem pode resolver, de quem sabe resolver. Por isso que quando nossa alma começa a acumular essas cargas, começa a vir problema, irmãos, porque nosso coração fica angustiado, fica aflito, fica perturbado, fica com a cara amarrada. Sua família não sabe nem o que está acontecendo, o cabo está lá com a cara amarrada. Ei, ela não tem culpa do teu dia ter sido mal. Então larga essa carga para lá e deixa que o Senhor traga uma atmosfera nova para dentro da tua casa, para a tua família. Não fique trazendo o teu trabalho para dentro de casa não, irmãos, porque Deus nunca pediu que você carregasse isso. Lançando sobre mim todo o teu fardo, Ele está pedindo, Ele pediu para carregar isso por nós. Por isso que quando você terminar o seu trabalho, seja lá o que for, ore: Senhor, eu estou entregando esse momento para Ti, eu não consegui fechar isso aqui, mas cuida disso aqui, porque eu vou cuidar da minha casa agora, e da tua casa, das coisas do reino de Deus. Porque acaba que você negligencia na sua casa, negligencia na obra de Deus, porque teu coração está preso na atividade que você não concluiu e não sabe como concluir. A quarta coisa, irmãos, para você viver a transição de Deus, lembre-se das transições, que as transições nos ajudam a sentir a presença de Deus. Deus vai mexer nas tuas emoções. Salmo 46:10, ele diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Êxodo 14:14, ele diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então por que estamos brigando por uma coisa que Ele vai lutar por nós e você não vai nem se desgastar? É só cansaço, é só cansaço. Queridos, a presença de Deus, ela não compete com barulhos.
Se você está mais preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, ele se cala. Quando você quer realmente ouvir Deus, você silencia toda e qualquer outra voz para que você ouça e foque em Deus. Porque é isso que Ele pretende comigo e com você. Nós muitas vezes, irmãos, não desaceleramos. Estamos aqui lendo a Bíblia e depois eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que fazer não sei o quê. Eu escutei até uma pessoa pregando uma vez e disse, quando você estiver assim, coloca um caderninho do lado e quando tem que fazer não sei o quê, anota lá e continue. Porque o diabo muitas vezes ele usa isso para roubar a sua atenção. Já fiz minha agenda, já está aqui. Foca no que você está fazendo. Não tem como você estar lendo a palavra com a sua mente em outro lugar. Traga a sua mente para o seu corpo. Eu oro muito isso. Eu quero a minha mente aqui onde está o meu corpo. Eu não quero minha mente em nenhum outro lugar. Eu quero estar aqui junto com o meu corpo. Não adianta você estar vagando com a sua mente em lugares, irmãos, porque ela está inquieta. E a sua mente precisa se aquietar. O seu coração precisa desacelerar. A sua atenção precisa voltar para Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tem uma coisa mais tremenda do que essa. Mas às vezes nós estamos preocupados porque o menino está irrequieto. Fica quieto. E fica quieto. Menino, se aquieta. Senta. Senta. E fica irritado com o menino quando você está fazendo a mesma coisa com Deus. E Deus fala isso para ti? Presta atenção. As transições, irmãos, elas se tornam pequenos encontros com o Senhor durante o dia. Não quer dizer que você vai buscar Ele só de manhãzinha na madrugada. Tenha pausas. Daniel, 3 vezes ao dia, ele pausava o seu dia, agora não. Ia para o seu quarto, ajoelhava diante da janela voltada para Jerusalém, ia falar com Deus. Eram pausas necessárias. Ele era do alto escalão do reino, era conselheiro do rei. O cara tinha muita atribuição nas costas. Onde que ele parava? Ele transicionava na presença de Deus. Para tudo, quero nem saber. Ele fez um decreto que eu não posso buscar a Deus. Ele estava delirando. Eu vou continuar buscando a Deus. Eu vou continuar na presença de Deus. Irmãos, isso é muito importante, porque antes de você começar uma tarefa, você precisa ver, eu estou bem para começar o que eu vou fazer? Está agitado? Respira fundo, várias vezes. Oxigena a tua mente, desacelera teu coração. Ore por alguns instantes, peça ao Senhor que venha com a sua graça. Convide o Espírito Santo, Senhor, venha sobre mim. Eu estou agitado, eu tenho decisões a tomar. Preciso que meu coração se aquiete para que eu não tome decisões erradas. Irmão, centra. Não tem ninguém que está com a faca no teu pescoço, não. É você mesmo que está se enforcando. Então joga a faca fora, tira a corda daí e aquieta. Respira. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Dá uma de Samuel. Fala para ele que você está pronto para ouvir. Porque a alma, irmãos, ela restaurada, ela nos ensina a aprender a parar. Quando você restaura teu equilíbrio com Deus, você aprende, eu preciso parar, não é hora de eu fazer mais nada. E aí, entre um momento e o outro momento, você reencontra Deus. Ele te equilibra, Ele te alegra, Ele oxigena, joga ocitocina na tua mente, vem o hormônio da alegria e você pode agora fazer a outra atividade sem tanto estresse, sem tanta agonia no coração. A quinta coisa para que você viva essa transição com Deus, creia que Deus quer te conduzir e não apenas te acompanhar. Isso aqui é muito sério. Veja, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Presta atenção, irmãos. A confiança,
precisa ser de todo o nosso coração. É exercício da nossa fé. Quando Pedro disse: Senhor, se for tu, deixa eu ir também. Ele disse: vem, Pedro. Ele pôs o pé para fora do barco, deu uma caminhada, e aí, quando ele saiu, já estava ventando, o mar já estava agitado. Não começou quando ele saiu, já estava acontecendo. E naquela hora que ele vai para fora, ele vai com tanta certeza, olhando para Jesus. Está maravilhado, olha, funcionou, Jesus. Só que de repente, ele tirou o seu olhar de Jesus, porque os ventos vinham, as ondas batiam. Quando você desvia o seu olhar, é quando você naufraga. Por isso que muita gente tem naufragado, irmão, sabe por quê? Não quer ser levado por o Senhor, quer que o Senhor ande do seu lado. O que o Senhor quer da nossa vida, irmão? Conduzir a nossa jornada. Eu vou direcionar você. Não, fica quieto, tu só vai aqui do meu lado. Se eu precisar, eu te chamo. Oi? Quem é o Senhor da história? Somos nós ou é Ele? E precisamos lidar com isso, irmãos, porque Deus quer acompanhar, Ele não quer nos acompanhar, Ele quer caminhar comigo e com você, sendo Ele o nosso Senhor, aquele que direciona. Agora, muitos querem o contrário, querem que Deus acompanhe os seus próprios planos, invertendo os papéis. O Senhor é Ele quem nos conduz. Por isso que Deus, Ele quer conduzir nossas vidas, mas Ele quer conduzir como? Ele não quer te acompanhar, Ele quer estar na frente, Ele quer dar o comando, Ele quer dirigir a nossa história. E aí as transições começam a criar algumas perguntas para nós. Como assim, Senhor? Pergunte: Senhor, o que estás fazendo agora? Às vezes, irmãos, nós temos vergonha de perguntar algumas coisas para Deus. Quando o Senhor fez o milagre, quando o Senhor curou aquele endemoniado que chegou perto dele, ele disse assim, as pessoas tinham dito: Senhor, eu já levei meu filho para os teus discípulos, eles não conseguiram fazer nada. E Jesus disse: ó, geração, até quando eu vou estar com você? Traz o menino aqui. Orou, o menino ficou liberto. E Jesus estava dizendo para ele: se prepare, porque o Filho do Homem já vai, ele já está indo, e vocês vão ter que fazer esse trabalho. Só que eles não entendem isso, que nós estamos aqui para dar continuidade no trabalho dele, não para criar um trabalho novo e ele vir endossar nosso trabalho. Irmão, não existe isso. Nós fomos chamados para cumprir uma missão que ele começou e nós vamos dar continuidade. Nós não vamos trazer uma história nova, a roda já foi descoberta. Não tem que inventar aro novo para pôr nessa roda. Por isso precisamos perguntar, porque na hora que os discípulos viram tudo aquilo, eles não entenderam a fala de Jesus, e o texto de Marcos 9 diz que eles ficaram com receio de perguntar o que ele estava querendo dizer com aquilo. Não tenha medo de fazer perguntas para o Senhor. Ele quer saber qual é a tua dor, qual é a tua dúvida. Pergunte: Senhor, o que você está fazendo agora? Como eu devo responder nessa situação? Como eu devo tratar esse caso? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Irmão, pergunte, Ele é amigo. Ele está aqui para nos dar a direção mesmo, o que vamos fazer daqui para frente. Por isso que às vezes as pessoas não se aprofundam nesse relacionamento com Deus, porque fica passando na frente dele. Não, Deus, espera aí, eu vou resolver isso aqui. Ei, eu estou contigo. Não, mas eu resolvo sozinho. E tira Deus de tempo e vai metendo o pé pelas mãos, fazendo um monte de bobagem. Precisamos parar, irmãos, porque toda transição é uma oportunidade para você ouvir novamente o Senhor. Vamos dizer isso? Toda transição é uma oportunidade para você ouvir Deus novamente. E quanto tempo você não para ouvir Deus? O mundo, irmão, nos ensina a acelerar, mas Jesus ensina a permanecer. João 15. Permanecer em mim e eu em vós. Pronto, fica aqui. Você não tem que acelerar nada.
O mundo valoriza produtividade. Você tem que produzir, você vai ganhar pelo que você faz. E dá comissões altas para que a sua produção aumente. Deus valoriza a saúde da sua alma. Ele não nos fez máquina, Ele nos fez gente. E isso é fantástico, irmãos, porque você tem que entender que você é pessoa. Você não é um IA e nem você é Deus. Ele nos deu vida, respiração, sentimento, pensamento, vontades e desejos. E nós precisamos preservar isso da forma original. Estamos sendo deformados pelo meio e muitos não estão percebendo. Por isso que o mundo hoje valoriza só o que você conquistou, o que você tem, qual o teu patrimônio, quanto que você ganha. Não, queridos, Deus, Ele não está valorizando isso. Ele olha para mim e para você e diz: olha aqui, meu filho morreu por você. E essa morte foi para que você tenha vida que você nunca teve. Você acha que está vivendo mal? Você precisa chegar perto dele, porque você vai viver a vida que você nunca teve. Só Ele pode dar uma vida transformada para nós, irmãos. Onde as circunstâncias vão estar aqui, o circo está pegando fogo, mas você está em paz. Estevão, aquele homem de Deus, estavam jogando pedrada nele, ele estava com o rosto como de um anjo olhando para os céus. Eu vejo os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Estou nem aí para essas pedras, a minha visão é outra, foco em outra coisa, irmãos. Deus, Ele não nos alienou, Ele nos colocou pessoas que sabem o que querem na vida. Por isso que há momentos em que nós deixamos os nossos passados dominar nossa vida. O seu passado não pode mais ter poder de domínio na sua vida. O que foi, foi. O que fez, fez. O que não fez, não vai fazer mais. Você vai fazer outra coisa, porque eu tenho novos céus e nova terra, nova proposta e novos planos, novos projetos. E às vezes nós queremos ficar repetindo a mesma coisinha a vida inteira. Não cansa, não? Essa repetição de fracassos não cansa, não. Essa repetição de ruína não cansa. É tempo de viver o novo de Deus, irmãos. Receber a graça divina de poder transicionar. Eu fui bem nessa fase, mas agora eu preciso entrar numa nova fase. Eu fui bem aqui, agora é tempo de um novo de Deus na minha vida. Aqui ficou bom, mas aqui está melhor. Aqui está melhor, mas aqui veio o maravilhoso, o extraordinário. Esteja pronto para transicionar para aquilo que Ele tem de melhor para mim e para a sua vida. Por isso que John, ele fecha esse texto dizendo: quem não aprende a fazer transições carrega pesos desnecessários. Quem aprende a entregá-los a Deus encontra descanso para a sua alma.